Todos ouvindo? Áudio ok, beleza. Obrigado, Leila. Valeu, Luan. Bom, galera, acho que a gente já pode começar. Vou começar passando um pouquinho aí das notícias que a gente teve nessa semana e depois a gente aborda o assunto da live, ok? E aí, conforme for, vocês vão me falando aí, vão deixando as perguntas aí. Compartilhem, por favor, com amigos e pessoas que possam interessar esse assunto, tá? Só clicar no aviãozinho que está aqui e compartilhar para as pessoas. Deixa eu compartilhar aqui para algumas pessoas. Deixa eu ver. Ó, compartilhei aqui, hein? Compartilha aí também, por favor. Ajudar essa live aí a chegar a mais pessoas. A gente vai falar sobre muita coisa interessante aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, tá? E muitas empresas também. Bom, vamos começar fazendo um giro aqui de notícias sobre o que aconteceu aí nas últimas semanas, tá? Na live passada a gente falou um pouquinho dos 3 últimos meses aí nesse pacote anticrise que trouxe muitas mudanças na legislação. E da semana passada para essa semana, a Caixa finalmente liberou o calendário de saque do Fundo de Garantia, né, conforme a MP 946, que a gente falou na live passada. Então a Caixa já liberou. Tem aqui no nosso feed do Instagram, para quem ainda não viu o calendário, só dá uma olhadinha lá e ver quando vai estar disponível para você, de acordo com a data de nascimento, tá? Então dá uma olhadinha lá. Tirando isso, a gente também teve aí essa semana uma semana de pagamento de impostos, né? Para quem trabalha no departamento pessoal. A guia de GPS vence amanhã, o IR também vence amanhã. O DARF sobre a desoneração para aquelas empresas também que optaram pela desoneração também vence amanhã. Além de muitas empresas estarem aí nessa semana fechando ponto ou começando os fechamentos aí da próxima semana. Ok? Uma outra coisa também que a gente falou na semana passada, falei referente à guia de INSS, que aquela prorrogação que veio na portaria 139 tinha acabado em abril, né? Porque só veio prorrogando março e abril, as duas competências. E acabou que nessa semana, 2 dias antes de o vencimento da guia de INSS, com quase todas as empresas já tendo programado ou já tendo pago a guia de INSS, e o DARF também para quem paga aí a desoneração. O que o governo faz? Libera mais uma portaria 245, que traz aí a prorrogação da guia de INSS parte empresa e a guia da desoneração também, tá? Então saiu ontem, dia 17, prorrogando uma guia que vence agora dia 20, só que muitas empresas antecipam esses pagamentos, então acabou que boa parte da empresa não conseguiu usufruir dessa portaria. Engraçado que ela também veio alterando, prorrogando as guias do empregador doméstico. Só que o empregador doméstico já venceu a guia deles. A guia dele vence no início do mês. Então o empregador doméstico já pagou a guia lá no início do mês de junho e agora saiu uma portaria prorrogando. Então não fez muito sentido. Além dessa prorrogação da guia de INSS, também trouxe a prorrogação do PIS e COFINS, tá? Referente ao mês de maio. Agora o próximo vencimento é em novembro, tá? Então quem não pagou agora, quem ainda não pagou a guia de GPS, a parte empresa vocês podem colocar para pagamento só em novembro. Não sei como é que está ainda o site, por exemplo, o ECAC, para quem já está no E-Social, se já foi prorrogado lá. Os últimos meses a gente conseguia gerar lá as duas partes com os vencimentos certos. Acredito que desse mês ainda eles não devem ter atualizado, porque a portaria saiu ontem. Não sei se eles tiveram tempo, tá? Se alguém aí envia as informações para o ECAC, né, e paga através do DARF gerado lá, informa aqui para gente se o governo já liberou lá
a opção de prorrogação dessa parte empresa para novembro ou não. Tá? Se tiver alguém aí, puder compartilhar isso, por favor, vai ajudar bastante aí as demais pessoas que vão precisar fazer essa prorrogação também. Então esse mês saiu ontem, né? Essa semana saiu ontem essa portaria 245, que eu também compartilhei aqui no canal no feed. Um outro ponto muito importante também que eu estou falando aqui em todas as lives que eu estou fazendo é referente à minha preocupação com as empresas que são consideradas atividades essenciais e as demais também que estão voltando agora, né, à atividade normal. Tem uma preocupação muito grande referente aos funcionários serem contaminados aí com o Covid, tá? Porque o artigo 29 da MP 927, que falava que caso o funcionário tenha Covid, não vai ser considerado doença ocupacional, caiu, né? O STF derrubou, então hoje, caso o funcionário tenha Covid, né, esteja trabalhando no ambiente da empresa, o ônus da prova é da empresa de provar que aquela doença não é ocupacional, tá? Então é uma das coisas que vem me preocupando bastante. Também vejo advogados e profissionais da área bem preocupados com relação a isso, então tomem bastante cuidado, procurem gerar provas, tá, para defender a empresa, faça testes nos funcionários, mantenha medidas de segurança dentro da empresa que vocês consigam comprovar isso, caso tenha algum processo trabalhista no futuro, né? Ou caso o INSS dê aquele comunicado de decisão com um código de doença ocupacional. Você tem um prazo aí de 10 dias para entrar com um processo para mudar esse código junto ao INSS. Tá? Então isso é uma questão que vem me preocupando bastante e é uma situação que vocês têm que ficar antenados. Tá? Bom, então esse foi o giro de notícias aí da semana. São os pontos principais aí que aconteceu nessa semana. Semana até que, tirando ontem, o governo estava um pouco mais tranquilo referente a essas mudanças na legislação, tá? Agora a gente vai falar sobre o tema principal da live. Vamos falar aí sobre a escala de revezamento, um dos assuntos mais discutidos no departamento pessoal e o que mais gera confusão, né? Tem muitas interpretações, tem muitos pontos na legislação que deixa margem para interpretações diferentes, então acaba ficando bem complicada a interpretação pelo profissional que cuida da escala de revezamento, né? Mas acho que antes de falar de escala de revezamento é interessante a gente abordar aqui alguns pontos da jornada de trabalho, tá? Então eu vou abordar aqui alguns pontos que eu acho relevante para vocês entenderem depois a escala de revezamento e depois eu vou fazendo um link entre a escala de revezamento e esses pontos, tá? Eu não vou falar aqui sobre embasamento de todos esses pontos, mas caso vocês queiram, eu vou colocar depois o resumo dessa live lá no nosso Telegram, tá? Então, se você quiser ver o resumo dessa live completo, é só você seguir a gente lá no Telegram. O link está aqui na bio do Telegram, tá? Do Instagram, desculpa. Então é só você clicar no link e que você já vai direto lá para o nosso Telegram. Vou botar um resumo lá. Bom, alguns pontos da legislação que vale a pena a gente abordar aqui antes de falar sobre a escala de revezamento. Primeiro ponto, a semana de trabalho perante a legislação é considerada sempre de segunda a domingo, tá? Então a semana começa na segunda e termina no domingo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o total de horas trabalhadas na semana ele está limitado a 44 horas. Tá? Então, numa semana trabalhada, o funcionário pode trabalhar até 44 horas semanais, tendo como limite diário de 8 horas, salvo em caso de compensação e revezamento, podendo, em caso de necessidade, se estender até por mais 2 horas. Tá? Mas o ponto importante aqui é salvo em caso de compensação e revezamento. Tá? Aguardem esse ponto aí que lá na frente a gente vai falar sobre ele. Então, o primeiro ponto
A semana de trabalho é considerada de segunda a domingo. Segundo ponto, 44 horas semanais é o limite, tendo limite diário de 8 horas, ok? Caso a empresa tenha alguma necessidade de fazer algo além dessas 8 horas, ela pode estender até 2 horas, tá? 2 horas extras por dia trabalhado. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, todas as empresas têm que respeitar a interjornada. O que é interjornada? É o período entre o término de uma jornada e o início da próxima, tá? A interjornada ela é de 11 horas. Tem muitas pessoas que confundem interjornada com intrajornada. Intrajornada é o período que o funcionário tira para lanchar ou para almoçar. Interjornada é o período entre uma jornada e outra. Tem que ter um intervalo aqui de 11 horas, tá? Próximo ponto e último. Tem que respeitar o DSR ou o RSR. Tem pessoas que gostam de falar RSR, que seria o repouso semanal remunerado. Eu gosto de falar o DSR, que eu acho mais fácil de pronunciar, que é o descanso semanal remunerado de 24 horas semanais. Tá? Então, na lei está falando que todo funcionário, semanalmente, tem que ter 24 horas semanais para área de descanso. E que esse dia de descanso tem que ser preferencialmente no domingo. Tá? Isso é o que a lei diz. Então, aqui eu citei para você 4 pontos relevantes aí que vocês têm que ter na cabeça para depois, quando a gente for discutir a escala de revezamento, a gente abordar esses pontos de novo, tá? Primeiro ponto, semana, segunda a domingo, tá? A semana de trabalho é sempre considerada pela legislação de segunda a domingo. Segundo ponto, 44 horas semanais, 8 horas diárias é o limite, podendo se estender até por 2 horas extras, tá? Salvo em caso de compensação e revezamento. Terceiro ponto, interjornada, 11 horas. Entre uma jornada e outra, tem que ter um intervalo aí de 11 horas. E o último fato é o DSR. Todo funcionário tem direito a 24 horas por semana, que tem que ser de preferência no domingo, tá? Para descanso, ok? Então, esses são alguns pontos importantes que a gente vai discutir daqui a pouco no revezamento. Agora, eu falei no segundo ponto que todo funcionário tem 44 horas semanais, 8 horas diárias, salvo em caso de compensação e revezamento. Agora a gente vai entender o que é essa compensação. A compensação ela é utilizada por muitas empresas para compensar o sábado, né, ou pontes. Tem muitas empresas que trabalham de segunda a sexta, pega as 44 horas semanais e distribui de segunda a sexta, para não precisar trabalhar no sábado. Então, ela compensa o sábado trabalhando de segunda a sexta. Tem outras empresas também que utilizam essa compensação para as pontes, né? Caso tenha feriado na terça ou na quinta, ela pega a segunda e a sexta e compensam aquelas horas, né? Compensam antes ou compensam depois, ok? Lembrando que, pela lei, essa compensação tinha que ser dentro da mesma semana, mas caso tenha autorização pelo sindicato em convenção ou caso a empresa faça uma carta para o sindicato, ele pode autorizar você compensar isso depois, por um período X, aí fica de acordo com a negociação entre empresa e sindicato, tá? Então, a compensação nada mais é do que isso. A empresa geralmente as empresas compensam muito o sábado. Eu trabalho de segunda a sexta e aí a jornada que teria que trabalhar no sábado divide ali durante a semana, tá? Agora a gente vai falar sobre o revezamento, né? Salvo compensação e revezamento. Compensação a gente falou, agora a gente vai falar sobre o revezamento, né? Que é basicamente a escala de revezamento. O revezamento ele é utilizado por algumas atividades que necessitam trabalhar domingos e feriados, né? Por exemplo, o comércio varejista, serviços portuários, hospitais, hotéis, dentre outros, tá? Existe uma listagem de empresas que podem trabalhar domingo e feriados, descrito no decreto 27.048 de 49.
tá? 27.048 de 49. Lá você tem uma lista de todas as empresas que estão autorizadas por lei a trabalhar domingos e feriados, tá? E para isso, para eles conseguirem trabalhar domingos e feriados, eles têm que fazer uma escala de revezamento, né? Que eles vão falar, ok, durante a semana, a gente já viu lá em cima que o funcionário tem que ter 24 horas de descanso, né? Então ele tem que fazer uma escala em que de segunda a domingo ele tem que ter um dia ali de descanso, né? Tá, Alex, mas e se a minha empresa ela não tá lá na listagem dessas empresas nesse decreto, mas ela precisa trabalhar no domingo ou um domingo específico ela vai precisar trabalhar. Existe no artigo 67 da CLT uma previsão, caso a empresa que não esteja listada nesse decreto precise trabalhar domingos e feriados, ela vai ter que pedir autorização expressa ao Ministério do Trabalho. Tá? Então ela vai fazer uma escala já organizada, vai levar no Ministério do Trabalho e vai pedir autorização para ela trabalhar no domingo ou feriado. Ok? Então, vamos recapitular aqui, escala de revezamento. Escala de revezamento é muito utilizado por alguns ramos de atividade, tá? Exemplo, comércio varejista, hotéis, hospitais, serviços portuários, dentre outros, tá? Então, eles precisam trabalhar domingos e feriados. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma escala de revezamento para que durante uma semana, de segunda a domingo, ele conceda as 24 horas de descanso para o funcionário. Tá? Caso a empresa não esteja listada nesse decreto como uma empresa que pode usufruir, né, desse decreto, ele vai ter que fazer uma escala de revezamento e homologar isso no Ministério do Trabalho. Caso o Ministério do Trabalho aceite, está autorizado a trabalhar aquele domingo e feriado. Tá? Temos duas particularidades referentes a essas empresas que estão autorizadas. A primeira, toda vez que um funcionário for do sexo masculino, ele terá uma folga ao domingo no máximo em 7 semanas. Tá? Então, em uma escala de 7 semanas, pelo menos uma semana, o descanso dele tem que ser no domingo. Tá? Exceto para os funcionários que trabalham em comércio varejista, que no caso deles é uma folga a cada 3 semanas. Tá? Então, no comércio varejista é uma folga a cada 3 semanas para o funcionário. E, tirando o comércio varejista, as outras atividades é uma folga caindo no domingo a cada 7 semanas. Ok? Com relação à mulher, conforme está descrito no artigo 386 da CLT, ela terá uma folga quinzenal. Tá? Então, a cada 15 dias, ela tem que ter um domingo que ela vai folgar. Tá? Então, a mulher, a cada 15 dias, um domingo. O homem, a cada 7 semanas, um domingo. Ou, caso ele trabalhe em um comércio varejista, terá uma folga a cada 3 semanas. Tá? Então, a cada 3 semanas trabalhadas, ele vai ter uma folga que tem que cair no domingo. Folga ele vai ter toda semana, agora que tem que cair no domingo é uma só. Tá? E a mulher a cada 15 dias. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre turno ininterrupto de revezamento. O que é o turno ininterrupto de revezamento? O turno ininterrupto de revezamento considera-se como um trabalho em turnos ininterruptos, né, de revezamento, aquele que é prestado por trabalhadores que revezam nos postos de trabalho em horários diurnos ou noturnos, em empresas que funcionem ininterruptamente ou não. Nossa, é difícil. Então, aquela empresa que não pode parar, ela vai ter que fazer uma escala de revezamento ininterrupto, né, que vai ter um funcionário que vai trabalhar de manhã, vai ter outro funcionário que vai trabalhar de tarde e vai ter um que vai trabalhar de noite. Opa, o Rodrigo falou que o vídeo travou. Travou para todo mundo ou foi só para ele? Como vocês confirmarem aí, por favor. Travou para todo mundo ou só travou para o Rodrigo?
Isabelle não, Bruno ok. Bom, vou continuar. O Rodrigo, provavelmente deve ter travado aí só pra você, tá? Dá uma olhadinha aí. Bom, continuando falando aqui, turno ininterrupto. Então é aquela empresa que ela não pode parar, tá? Ela tem que estar em operação de manhã, de tarde, de noite. Então ela vai colocar grupos de pessoas que vai fazer cada turno, tá? Nesse caso específico, né, no trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada de emprego deve ser de 6 horas. Então o funcionário só pode trabalhar 6 horas. Tem uma possibilidade, né, conforme negociação coletiva, dele trabalhar até 8, tá? Mas geralmente, por lei, é aceito só até 6 horas. Caso tenha o sindicato autorize, ele pode trabalhar até 8, ok? A jornada ininterrupta está condicionada à ocorrência de concomitante de vários requisitos, tá? Eu vou colocar aqui quais os requisitos por turno ininterrupto. Nossa, palavra muito difícil. O primeiro requisito, a existência de turnos, né? Isto significa que a empresa mantém uma ordem ou uma alteração dos horários de trabalho prestado no revezamento. É basicamente aquilo que eu já falei. Vai ter uma turma de manhã, vai ter uma turma de tarde e vai ter uma turma de noite, né? Ela tem que ter isso bem organizado. Segundo ponto, que os turnos sejam em revezamento, né? Isso quer dizer que o empregado ou turmas de empregados trabalhem alternadamente, né? Que é basicamente isso também que eu falei, tá? Isso para quê? Para que a empresa não pare, né? Para que ela tenha atividades em todos os turnos, tá? E o terceiro ponto, que o revezamento seja ininterrupto, né? Isto é, não sofra solução de continuidade no período de 24 horas, independente de haver ou não trabalho aos domingos, tá? Então, nesse caso, mesmo tendo ou não trabalho aos domingos, pode ser considerado o turno ininterrupto, ok? Coloquei aqui também uma orientação de uma jurisprudência 360 do TST de 2008, que diz o seguinte: faz jus à jornada especial de 6 horas o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho que compreendam no todo ou parte o horário diurno e noturno, tá? Pois submetido à alternância de horários prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Tá? Então, acho que essa jurisprudência é bem interessante porque ela vai dando mais força ainda para aqueles 3 requisitos que eu coloquei. Tá? Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre intervalo para descanso. Né? Então, toda jornada que for superior a 6 horas é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso, para alimentação ou descanso de no mínimo 1 hora, não podendo ser superior a 2 horas. Tá? Então, quando for uma jornada superior a 6 horas, vai ter de 1 hora até 2 horas no máximo de horário para descanso ou para o almoço. Caso a jornada seja de 4 a 6 horas, vai ter 15 minutos para descanso ou para lanche. Tá? Bom, referente a o turno ininterrupto e o revezamento, eu coloquei basicamente só esses resumos. A partir desses resumos, existem várias escalas que as empresas fazem, né? Tem empresas que trabalham... Deixa eu pegar algumas escalas aqui que eu até peguei. Tem empresas que trabalham em escala de 5 por 1, trabalha 5, folga 1. Né? Então ela trabalha 5 dias, folga 1, começa de novo 5, folga 1, 5, folga 1. Tem escala de 5 por 2, trabalha 5 dias, folga 2, trabalha 5, folga 2. Sempre adequando as 44 horas nessa escala. Né? Existe a escala também 4 por 2, 6 por 1. Existe uma que veio na reforma trabalhista, que é a 12 por 36. Então o funcionário trabalha 12 horas, folga 36, volta 12 horas, folga 36 e assim por diante. Tem algumas escalas que empresas fazem específicas para cada atividade junto com o sindicato. Por exemplo, escala de 18 por 36, escala de 24 por 48,
Geralmente essa 24 por 48 ela é feita por cobradores de pedágios ou alguns setores da polícia, tá? Trabalha nesse regime. Mas é bem específico mesmo, tá? A maioria das empresas ela faz essa 12 por 36 que veio na reforma, ou essa 5 por 2, 6 por 1. Geralmente eles fazem essas escalas, tá? Bom, então os pontos que eu coloquei aqui referente à escala de revezamento foram esses. Eu vou botar um resumo dessa live lá no Telegram e vou abrir agora para perguntas caso vocês tenham, tá? Fiz um resumo básico do que é o escala de revezamento e aproveitei também para falar sobre o turno ininterrupto, né? Que é uma das coisas que quase a gente não ouve falar e eu acho interessante porque tem muitas empresas que fazem, tá? Então, deixa eu falar aqui com o povo. Não, o pessoal falou muito aqui do áudio no início, tava ruim por causa do fone, não tava funcionando. E depois, o pessoal também peguei Covid, a empresa me mandou embora. Eu quero. O que é Telegram? Telegram é uma rede social também. A gente usa bastante para compartilhar material, tá? Não é Telegrama, não, é Telegram. Pessoal, entendeu o que é escala de revezamento? Entenderam o que é turno ininterrupto? Entenderam o que é compensação? Entenderam as particularidades que tem na legislação? Você basicamente vai trabalhar com aqueles 4 pontos lá que eu frisei no início da apresentação. Vou até pegar aqui para repassar com vocês agora. Você vai trabalhar com o primeiro ponto. Semana é considerada de segunda a domingo, tá? Segundo ponto, 44 horas semanais é o limite, 8 horas diárias, podendo ser prorrogado até 2 horas extras. Terceiro ponto, interjornada de 11 horas, então o funcionário entre uma jornada e outra tem que ter um descanso aí de pelo menos 11 horas. E o DSR de 24 horas durante a semana, né? Para todo funcionário tem o direito de ter esse descanso aí de 24 horas durante a semana. A partir desses 4 pontos você consegue fazer suas escalas de revezamento. Tem muitas pessoas que falam, Alex, existe escala de 7 por 1? Não tem como existir, porque aí você extrapola uma semana. E se a lei fala que o DSR tem que ser cumprido durante a semana, né, de segunda a domingo, não tem como existir 7 por 1, porque senão ele vai trabalhar 7 e o 1 já vai cair na outra semana, tá? Então isso não existe. Minha escala é 12 por 12. Onde me encaixo? Tua escala é de revezamento. Você trabalha 12, folga 12 por 12. Essa escala eu nunca vi, não. Teria que ver se tua empresa fez algum acordo específico com um sindicato. Mas se você trabalhar 12 interjornada, ok, né? Você folga 12. Folga durante a semana você vai ter. Fazendo uma escala dessa daí com o sindicato, acredito que você consiga sim, tá? Esses 4 requisitos que eu falei, você vai cumprir todos. Isso, Skilka. 4 por 3. Vai ser basicamente, vai trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. Mas é basicamente isso, Spilka. É porque tem muitas pessoas que falam 4 por 2, 6 por 1, sei lá, tem muitas pessoas que falam 5 por 2 e tem outras pessoas que já falam no horário. Eu trabalho 5 dias, 12 horas e depois folgo 2 dias, entendeu? Tem gente que se refere à escala aos dias durante a semana, quantos dias de trabalho e quanto não trabalho, e tem gente que se refere à quantidade de horas. Mas basicamente, se você pegar a quantidade de horas que ele vai trabalhar, você consegue encaixar em uma dessas escalas que a gente falou aqui. Ih, meu gato tá lá atrás, na cama. Para quem trabalha embarcado, aí teria que dar uma olhadinha na convenção.
Geralmente o sindicato do comércio e outros sindicatos, offshore também, eles têm convenções bem específicas, tá? E uma coisa importante também mencionar é que não existe um padrão de escala de revezamento. O sindicato, geralmente cada sindicato ele elabora uma escala e ele coloca isso na convenção coletiva, tá? Então, dependendo do ramo de atividade da sua empresa, provavelmente se for comércio varejista ou offshore ou outro ramo desse, você já vai ter uma escala de revezamento lá e já vai ter uma cláusula na convenção falando como você consegue fazer a sua escala de revezamento. Tá? E aí vai precisar ser homologada lá no sindicato e deixar lá no quadro de aviso. Deixa eu ver qual a escala que foi aqui. Sim, sim. Você não, sindicalizado é aquela pessoa que tem alguns benefícios do sindicato e para isso tem que pagar uma contribuição, né? Mas tem muitos funcionários, tem muitas empresas que seguem uma convenção específica porque é da atividade dela, mas o funcionário não é sindicalizado, não tem nenhuma relação direta com o sindicato, não usufrui de nenhum outro benefício do sindicato que não seja a convenção. Então vai se aplicar a você sim. Até porque você não é obrigado a sindicalizar. Deixa eu ver. Sobreaviso é considerado escala? Depende. Em algumas atividades, não. Tá? A própria convenção ela vem falando que tem funções específicas que precisam estar sobre aviso, né? Depende muito da atividade. Tá? Mas geralmente você paga no sobreaviso aquelas horas que o funcionário estava ali à disposição, mesmo que seja em casa, à disposição da empresa. Para qualquer momento, se acontecer alguma coisa, ele correr lá na empresa e, e resolver o problema. Tá? Algumas empresas fazem escala e outras não, depende muito do sindicato. A maioria do sindicato pede para pelo menos você comunicá-lo de quem está sobre aviso naquele final de semana, né? Porque aí vai que acontece alguma coisa com o sindicato. E aí o sobreaviso você paga 1/3 da hora por hora trabalhada, tá? Pararam de pagar meu FGTS que fazer, mas pararam de pagar o que? Os 3 últimos meses aí, o mês de março, abril e maio? Se foi esses 3 últimos meses aí, de repente a empresa optou aí pela MP 927, né? Prorrogou o pagamento. Deve pagar agora a partir de julho. Então, o que fazer? Fale com o departamento pessoal da sua empresa. Provavelmente lá ele vai esclarecer esse ponto para você. Não sou sindicalizado, isso se aplica a mim? Isso o quê? Referente à escala? Foi referente à escala, eu já falei aqui. E os atrasados? Então, mas está falando desses 3 últimos meses aí, da MP 927? Se for esses 3 últimos meses, a empresa vai pagar agora a partir de julho. A MP ela autorizou pagar isso agora a partir de julho sem multa e juros. Tá? Então ela vai pagar esses 3 meses aí atrasado e a partir da competência de junho ela já vai pagar normalmente, caso não saia nenhuma portaria nem nada aí durante esses próximos meses aí. Vamos ver, é difícil falar que não vai sair nada, né? Todo dia sai alguma coisa. Bom, senhores, acho que para a live de hoje foi isso. Respondi algumas dúvidas aí. Referente à escala de revezamento, a gente falou aqui algumas coisas, mas é bem específico, que você tem que conseguir trabalhar com aqueles 4 pontos que eu falei no início, tá? E se você é do ramo de atividade que é necessário ter escala de revezamento, provavelmente seu sindicato já colocou no acordo coletivo lá um padrão de escala de revezamento e um passo a passo para você conseguir fazer, tá? É até interessante que você faça junto do sindicato e não faça sozinho. Tem muitas pessoas que pegam o modelo na internet e saem fazendo escala de revezamento.
não é interessante. É interessante que você alinhe isso junto com o sindicato, até para que você tenha embasamento caso tenha algum problema junto do Ministério do Trabalho em caso de fiscalização, tá? Então sempre procure o sindicato e ter o embasamento dele para você não ter nenhum problema no futuro, tá? Deixa eu responder aqui a última pergunta do Thiago aqui. O Thiago está empolgado hoje, fazendo bastante perguntas. Pô, que legal. Será depositado na rescisão? Sim, Thiago. A MP 927, ela fala que caso o funcionário seja demitido, esse depósito tem que ser antecipado. Tá? Então, caso, por exemplo, você seja demitido agora em junho, a empresa vai ter que pagar o seu FGTS de março, abril e maio, junto com as suas verbas rescisórias. Tá? Então, vai pagar essas 3 competências, mais o seu GRF e mais a sua rescisão. Tá? Então, você não vai ter perda nenhuma. Pode ficar tranquilo. E até respondendo uma dúvida aqui também que algumas pessoas me mandam: Alex, eu usei meu fundo de garantia e agora? Ou, Alex, se não foi depositado esses 3 meses, então a empresa não vai considerar quando for fazer a rescisão, for calcular a multa. Na verdade, não. O primeiro ponto, caso você tenha utilizado o FGTS, no extrato do FGTS a gente tem 2 campos. Um é o saldo para fins rescisórios e o outro, o saldo disponível para o funcionário. O que a gente utiliza no departamento pessoal é sempre o saldo para fins rescisórios, que ele acumula todos os depósitos que entraram na conta do funcionário. Tá? A gente não usa o saldo que é o que está disponível para o funcionário. Referente a MP97, o que o departamento pessoal está tendo que fazer agora é pegar todo o teu saldo do fundo de garantia, somar esses 3 meses para calcular o seu GRF, senão ele vai sair com o cálculo errado. Tá? Até um ponto de atenção aí. Muito bem levantado aí pelo Thiago essa pergunta, que eu pude falar sobre essa questão. Tá? Bom, mas é isso, meu povo. Já falando bastante aqui, vi que não tem mais nenhuma dúvida aí. Então me despeço de vocês aqui agora e na próxima quinta-feira a gente vai ter mais uma live. Vamos falar sobre o que vai acontecer aí de sexta-feira até quinta-feira da semana que vem. E além disso, eu vou colocar mais uma enquete aqui na segunda-feira e aí vocês me falam qual o tema que vocês querem que eu traga aqui na próxima semana. Tá? Vocês decidem e eu trago aqui pra gente discutir. Tá ok? Brigadão, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.